Olá, boa tarde. Está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Eu sou Solange Borges e estarei com vocês aí ao longo do programa e a gente vai tratar de um tema bastante interessante para você sobre o estresse. Você já sabe, né, todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica ele é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde da capital e também para os CATs, o Centro de Apoio ao Trabalho. Então, como eu já antecipei, o nosso programa de hoje vai falar do estresse no ambiente de trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, este problema atualmente atinge 90% da população mundial. Então, acho difícil a gente escapar, né, dessa problemática. Hoje a entrevista será com o fundador da Arco 7 e especialista em gestão de relacionamento, também coach, Marcelo Cardoso, que vai nos explicar melhor quais os efeitos, né, desse problema no dia a dia, no ambiente de trabalho. O espaço está aberto para você que nos acompanha, participe, né, enviando a sua pergunta, você pode ligar a cobrar pelo 9090 31 29 90 92, repetindo, 9090 31 29 90 92. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Solange. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no São Paulo Comunica. Você vai nos ajudar a entender aí a problemática do estresse, né? E também um pouco aí da sua atuação, né? Marcelo, você tem uma empresa, né? A Arco 7, como a gente já apresentou, foi fundada por você. Eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público, né? Como é que é a atuação dessa empresa e também a sua carreira, que você já adiantou que teve uma transição, né? De uma área bem técnica, né? Para outra, agora que você lida um pouco também com o relacionamento das pessoas. Como que é isso? Exatamente. Na verdade, eu comecei como fiz uma faculdade de ciências da computação. Comecei a trabalhar com computação. E de lá eu passei a trabalhar em uma empresa onde fazia implantação de sistemas de ERP, sistemas de implantação de entrada e saída de mercadoria. E lá eu comecei a encontrar dificuldade nas implantações do sistema com a resistência das pessoas. Encontrava muita resistência, porque eu já tinha um sistema antigo, agora vou implantar um sistema novo. Eu falei, poxa, será que tem alguma coisa que eu consiga ter sucesso também com a resistência das pessoas? E foi quando eu comecei a estudar o comportamento do ser humano. Estudei programação neurolinguística, estudei coaching também, e de lá para cá os resultados das implantações, elas começaram a dar mais sucesso, dar mais certo, né? Aí eu me apaixonei por essa área, né? Então comecei a estudar realmente o comportamento do ser humano, né? E os resultados positivos e negativos, de como equilibrar isso. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de estresse, né? Porque é puramente comportamento do ser humano e como gerenciar esse estresse da melhor forma. Hein? E foi nessa transição que você fundou a empresa? Foi nessa transição da empresa, na verdade ela começou como MPC, que era uma empresa de informática, depois ela passou para a RM1, onde o foco maior era a implantação de sistemas, mas já começava a fazer um trabalho com pessoas. E hoje a Arco 7 ela só trabalha com gestão de pessoas. Então hoje a Arco 7 trabalha nas empresas, apresentando um projeto de transformação do ambiente empresarial e transformação das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um líder, eu sei que ele tem um potencial maior, então eu faço um trabalho em cima do líder, ou enfim, faço um trabalho de coach, utilizando essas técnicas que eu venho estudando aí sempre, né? Esse estudo não para, né? Eu estou sempre lendo livros, estudando, fazendo cursos, enfim. E os resultados são positivos, né? Porque você vê a mudança da pessoa, você vê a pessoa praticamente mais feliz, né? Porque você começa a fazer com que ela enxergue caminhos melhores, obtendo resultados mais positivos, né? Consequentemente, ela muda, né? Você muda alguma coisinha aqui, isso torna uma dimensão muito grande. A pessoa se torna mais feliz, inclusive não só no ambiente empresarial, mas ela acaba levando isso para casa também. Então tá certo. Entrando no nosso tema propriamente dito, né, que é o estresse no ambiente de trabalho, parece que o estresse hoje faz parte da vida de todo mundo, né? Não sei se tem alguma pessoa que pode se dizer sou livre de estresse. Então eu gostaria que você já desse aqui uma explicação pra gente, né, o que é o estresse e se é possível a gente viver sem ele. Tá, olha, vou te dar uma notícia não muito boa. Não é possível viver sem estresse. Né? Não tem como. Já imaginava. O que tem como é você gerenciar o estresse. Você consegue gerenciar. Existe uma pesquisa feita no Brasil, olha que interessante, no Brasil, só nas empresas, no resultado de estresse no trabalho, onde 40% das pessoas
no trabalho já se dizem ou estressadas ou já passaram por um momento de estresse. Esse índice aqui no Brasil ele é bem maior do que do mundo, porque no mundo essa mesma pesquisa apontou 11%. Né? Então, agora sim, primeiro vamos entender o que é o estresse de fato. Né? Porque eu chego cansado em casa, estou estressado, ou alguém falou um pouquinho mais alto, ela está estressada. Será que é isso mesmo? Para a gente entender bem estresse, na verdade o estresse são mediadores químicos que nosso organismo dispara, né? E temos mudanças fisiológicas. Que pode ser positivo em algum momento. Pode ser positivo em algum momento. Vamos supor, e o estresse ele sempre existiu. Vamos falar lá dos tempos da caverna, onde lá o homem das cavernas se deparava com uma fera e naquele momento disparava mediadores químicos nele. Um dos mais famosos aí que a gente conhece é a adrenalina e ele corria. Né? Então ele saía correndo aí, então dava forças para ele correr. Né? Então o estresse, nesse ponto, ele também pode ser importante. Estresse, na verdade, é quando você tem um desequilíbrio que aquilo começa a afetar, pode afetar inclusive a sua saúde, começa a afetar suas opções, seus resultados, suas emoções. Isso é estresse. Chegar um dia de cansado do trabalho, pode ser que não é estressante. Hoje o dia foi cansativo, mas o meu trabalho não é um trabalho estressante. Amanhã eu sei que vai ser um dia melhor. Então a pessoa entender bem, separar bem o estresse, ela se conhecer o que deixa de fato ela estressada para ela conseguir alinhar isso. Você perguntou se ele pode ser bom. Em alguns casos ele é bom, né? Hoje nós estamos aqui porque o Homem das Cavernas fugiu da fera, senão a gente não estava aqui para contar a história. Né? A polícia, por exemplo, ela passa por treinamento, onde no treinamento ela sofre muita carga de estresse. Né? Para quê? Para quando ela estiver lá no ambiente, na rua, por exemplo, no meio de uma manifestação, vamos dar um exemplo aí, que é alguma coisa muito comum que vem acontecendo, que ela está preparada, né, para ela ter um equilíbrio emocional para conseguir lidar melhor com aquela situação. Né? Então, é positivo um treinamento onde você passa por um período de estresse. Porque quando você passa por um período de estresse, ou quando você se estressa, enfim, você começa a perceber algumas mudanças em você. A diferença é que na polícia ela consegue perceber essas mudanças e ela consegue usar isso ao seu favor para gerenciar aquilo no futuro. E essa é a dica que eu dou para você gerenciar teu estresse. Perceber o que te estressa, para você conseguir gerenciar isso, né, e te der resultados mais positivos no futuro. Pegando já esse gancho, né, que você está falando que a gente tem alguns sintomas, você consegue exemplificar quais são, até para a pessoa se cuidar, se prevenir de uma situação mais grave, né, que possa ter? Tá. Bom, eu vou começar pelos sintomas leves. A pessoa chega do trabalho, começa a descontar nas pessoas em casa, descontar nas pessoas que ama, né? Começa a ter mudanças de comportamento. Né? Então, isso é um fato. Não é uma coisa positiva. Ninguém gosta de fazer isso conscientemente. A gente faz porque a emoção, ela aflora. Né? E a gente toma algumas decisões aí, enfim. Você começar a perceber que está tendo esse tipo de mudança é um alerta. Você está passando por um período de estresse. Né? O que te causa estresse? Aí você tem que identificar. É lá na empresa? É o caminho? É o trânsito? O trânsito causa muito estresse. Né? O trânsito entre a minha empresa e aqui, o que eu vou fazer para salvar e ser mais feliz? Salvar meus relacionamentos. E quando eu falo em relacionamentos, eu não falo só em casa, eu falo também na empresa. Às vezes você passa por um período de estresse e na empresa você é uma pessoa que acaba, sei lá, descontando nas outras pessoas. E esse é o primeiro ponto. Eu digo que é o mais leve porque, por enquanto, não é uma doença psicossomática, ou seja, a doença causada pelo estresse, pelo que o nosso cérebro, né? Por exemplo, a pessoa pode ter gastrite, pode ter úlcera, pode desencadear dores de cabeça. Tem muita gente que tem muita dor de cabeça, muita pressão durante o dia, dor de cabeça, pressão alta, né? Acúmulo de estresse durante muito tempo. Isso não sei o que estou falando, né? Isso, os médicos dizem isso. Então, o acúmulo de estresse durante muito tempo, na hora que você chega a uma certa idade, você vai pagar por isso, você vai tomar remédio de pressão, enfim. Importante você perceber isso no primeiro estágio, no primeiro nível. Né? Comecei a mudar meu comportamento, comecei a ficar muito impaciente, intolerante com algumas coisas ou algumas pessoas. Gerencie isso. Procure opções. Você escolhe ficar estressado ou não. Por exemplo, no trânsito. Né? Eu estou lá no trânsito e o trânsito não anda. Né? Porque fundamentalmente estresse é bloqueio de objetivos. O meu objetivo, estou aqui, eu quero chegar aqui. Né? Eu estou numa minha empresa, eu quero desenvolver um trabalho, eu estou impedido de terminar esse trabalho porque a caneta vermelha não tem, eu preciso fazer de vermelho. Enfim, algum bloqueio de objetivo causa estresse, ok? E no trânsito também. Então, quando você tem isso, é só você
trazer opções para esse seu bloqueio. Toda vez que eu pegar no trânsito, o que eu faço então para que eu não me estresse? Eu posso ter histórias que eu trago para lembrar elas com detalhe, lembranças de histórias importantes na sua vida, como uma viagem, o nascimento de um filho, de um parente, de alguém que alguma história, um Natal com a família. É importante que você pegue e comece a lembrar, deixa ela, faz uma listinha. Hoje eu lembrei da Natal com a família, amanhã eu vou lembrar de um nascimento, de uma viagem. E comece a lembrar ela com detalhes. Primeiro, o tempo vai passar bem rápido. Então é um exercício que a pessoa tem que promover quase que ali diariamente. Quando ela faz isso, se torna um hábito. Hábito é aquilo que você faz e de tanto você fazer aquilo, se torna um hábito, como dirigir. Quando você começa a dirigir, você pensa para dirigir. Quando se torna um hábito, você não pensa mais. Quando você começa a gerenciar o seu estresse, o seu inconsciente ele vai começar a trazer alternativas para você, não conscientemente, que eu tenho que ficar lembrando de uma história. Mas inconsciente, eu me tornei um hábito, eu escolhi não ficar estressado. E isso se torna um hábito. E aí ele começa a gerar talvez outras opções, né? Aí você vai pelas opções que mais te agradam. Muitas vezes, até baseando um pouco no que você disse, a pessoa tem que, quando ela faz uma escolha, pode ser uma escolha até um pouco radical, né? Porque o problema do trânsito, por exemplo, numa capital como São Paulo, que as pessoas, os estudiosos, né, já anos, décadas, né, discutindo esse tema e poucas soluções foram apresentadas, soluções até muitos dão, né? Na prática a coisa não acontece. Então, muitas vezes as pessoas optam até por sair da cidade. Você acha que chegar nesse nível de ter que mudar até às vezes as relações ou o tipo de emprego contribui decisivamente para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor? Contribui decisivamente. É claro que a pessoa tem que buscar a felicidade dela. Eu só fico um pouco preocupado assim. Eu costumo falar, quando a pessoa ela tem um problema e ela tem uma solução para esse problema, ela não tem nada. Se ela tem duas soluções, ela tem um dilema. Se ela tiver 3 ou mais, aí sim ela tem escolhas. Então, será que você mudar de cidade, você vai ser feliz? Né? E quando você muda, você tem que contextualizar isso. Quando você quer mudar, aliás, você tem que contextualizar. Ou seja, eu vou lá, quem vai comigo? Quem eu quero que vai comigo? A minha família. Para a minha família, tudo bem? Às vezes, por exemplo, a minha esposa não vai conseguir ficar muito longe dos pais dela. Então, eu tenho que contextualizar. Eu tenho que gerar opções, gerar escolhas. E dentro dessas escolhas, aí eu pego e enxergo a melhor e caminho para a minha felicidade. Felicidade de todo mundo que está junto comigo. Porque se eu for e ser feliz e a minha família for e não ser feliz, eu não vou ser feliz também. Tá certo. Então, a gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Marcelo, eu gostaria que você usasse o espaço para deixar os seus contatos, né? E a quem nos acompanha puder enviar perguntas para você ou participar de palestras que você promove. E no segundo bloco, a gente continua com você dando essas dicas importantes. Legal. Bom, meu contato, queria deixar meu e-mail, é marcelo@arco7, número 7, numeral.com.br. E o meu Facebook, legal que o meu Facebook eu sempre coloco os meus artigos que eu solto semanalmente, as entrevistas eu coloco lá também, essa vai lá para lá também. O meu Facebook é facebook.com/arco7coach. Né? Esse é o endereço completo, ou se você buscar simplesmente por Arco7, também numeral, você vai me encontrar lá. Tá ótimo. Então, vamos para o segundo bloco, um intervalinho rápido e voltamos logo. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial da semana é com o fundador da Arco7, né? Um especialista em gestão de comportamento e também coach, Marcelo Cardoso, que já trouxe no primeiro bloco algumas dicas de como lidar com o estresse. E a gente vai dar continuidade ao assunto. Marcelo, a qualidade no trabalho desenvolvido por uma pessoa com alto nível de estresse, ela acaba contribuindo também, muitas vezes, com a redução da produtividade da empresa ou de um escritório, né? Como que essa pessoa pode conviver com o estresse? Porque você já deu dicas, né, que o estresse muitas vezes é necessário, às vezes aquela pressão do dia a dia ali que o chefe faz, ou mesmo um líder faz sobre aquele funcionário, é porque tem um objetivo em comum para a empresa. Mas como que você lida com isso, até para você não desenvolver as doenças que você já descreveu no primeiro bloco? Bom, primeira coisa que você falou bem, ele também pode ser bom, o estresse dentro da empresa, né? O importante é você o seguinte, imagina só que você tem uma empresa de eventos, né? Então, no qual o evento, a gente sabe muito bem, tem lá uns dias de preparação, só que no dia do evento tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo funcionando, né? Então, o líder, vamos falar primeiro dos subordinados, o líder ele tem que identificar na empresa dele qual aquela pessoa que tem melhores resultados quando trabalha sob pressão.
ou sobre estresse, né? A pressão causa estresse. Se eu tenho alguém que, se eu pressionar ela, os resultados dela não são positivos, essa pessoa eu não posso colocar num dia, por exemplo, do dia que vai acontecer o evento. Eu trabalho com ela em outros momentos, porque ela também deve ter, deve ter alguma qualidade para dentro da empresa, ok? Então, esse é o primeiro nível que o líder tem que analisar. Agora o líder, né? O líder ser estressado. Por que os líderes se estressam hoje? Primeiro, prazos, né? Hoje em dia os prazos são muito corridos, é tudo para ontem, perfeição, às vezes a pessoa quer uma coisa muito perfeita, e coordenar pessoas causa estresse, porque você tem uma visão, você tem um posicionamento de alguma coisa, né? Eu quero que seja dessa forma, só que você depende de pessoas, e às vezes as pessoas, elas tragam um resultado não exatamente como você queria. Então, poxa, isso causa estresse. Tem muito líder que eu percebo que ele vai lá e coloca a mão na massa. Isso não é ser líder. O líder ele tem que ir conversando com as pessoas e passando a mensagem, a ideia dele, o que está dentro da cabeça dele, para os subordinados. E ele começando a entender isso, primeiro, começando a entender como funciona cada um dos seus liderados, já alivia um pouco o seu estresse. Isso é saber gerenciar. Né? Porque você, poxa, se aquele cara não é bom no dia do evento, eu não vou colocar ele lá, porque se eu colocar, ele vai se estressar e eu também. Porque eu sei que ele trabalhando sob pressão, agora não significa que ele nunca vai melhorar. Eu posso fazer um trabalho nele no qual ele consiga também gerenciar melhor o estresse e num dia do evento, depois de algumas experiências positivas que eu passo com ele, eu vou colocar ele para trabalhar na frente, né, que eu digo, na frente do dia de entrega do evento. Sim, então uma pessoa com esse nível de estresse, ela também acaba influenciando a equipe, o que está do lado e às vezes jogando por terra um trabalho de muito tempo, né? Certamente, certamente. Às vezes, poxa, tem aquela pressão, o subordinado está lá e fala assim, poxa, mas está tudo correndo porque não fez antes. Então ela começa a culpar outras pessoas, né? Isso causa estresse para o líder e ele gerenciar bem as pessoas. Né? Saber gerenciar só a si mesmo, aliás, que é o seu estresse, né? Como ter menos estresse, porque vai ter, imagina no dia de um evento, vai ter estresse, ok? Entrega de uma montagem de um stand, por exemplo, vai ter estresse, né? Mas se você conseguir gerenciar melhor e gerenciar as pessoas que estão com você, com certeza os seus resultados como líder vão ser mais positivos. Você mencionou algumas técnicas individuais para a pessoa reduzir o estresse no dia a dia, como aquele exemplo do trânsito, né? Como você não entrar em embates aí no dia a dia. Mas dentro do ambiente de trabalho, existe alguma técnica que as lideranças, as chefias podem promover para que o nível de estresse não seja tão contagiante a ponto de ter resultados negativos? Sim. O primeiro ponto é identificar, né? Eu sempre falo, você tem a visão, você vê, né? Quando você... É um ciclo, né? Ver, mudar o comportamento e obter resultados. É um ciclo. Quando você enxerga isso, você toma alguma atitude, muda o seu comportamento como proprietário da empresa e você vai ter outros resultados, que ainda não necessariamente são os resultados que você quer, mas você já teve uma nova visão. Aí você muda o comportamento novamente. É um ciclo. O importante é ver, enxergar isso. Claro que tem várias coisas que você pode fazer. Né? Por exemplo, você pode promover pausas, não necessariamente a empresa, a própria pessoa, o próprio funcionário, ele pode promover isso. Pode promover pausas durante o trabalho, mas momentos prazerosos, que eu digo. O que seria? Eu tenho um livro, eu gosto de ler. Então, quando eu parar para tomar um café, eu vou pegar o livro, tomar o café, uma página. Quanto vai? 1 minuto. Né? Você vai estar lendo no trabalho, mas aquele momento prazeroso para você, ele vai fazer um efeito muito grande. Né? Porque o seu trabalho é um trabalho sob pressão. Parar aquele 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ele vai refletir positivamente no seu dia e os resultados vão ser muito maiores. Né? Então, tem empresas que contratam, chamam de massagem rápida. Então, a empresa faz massagem nos funcionários lá durante 10 minutos, né? Uma vez por semana, enfim. Vamos supor que seja numa quarta-feira. Né? Então, o funcionário já, na terça-feira, amanhã é dia de massagem. Então, aquilo é muito mais do que... Já tem uma quebra, né, daquela situação. E é muito mais do que os 10 minutos. Porque ele vai durar... Antes, no dia anterior, vou estar se falando, puxa, ainda bem que amanhã é dia de massagem, porque hoje eu estou cansado. Né? Então, dura muito. Então, promover é ter criatividade. A parte do empresário, eu falo o seguinte, é ter criatividade. Agora, é o seguinte, não use apenas a sua criatividade, porque às vezes você vai colocar alguma coisa que nem agrada a todo mundo. Sim. O importante é a democracia, é você expor para toda a sua equipe esta ideia. O que a gente pode promover e dê opções. As pessoas vão escolher.
né, e vão sugerir algumas que podem ser rotativas. Aí esse é o caminho, você ter criatividade, gerar opções e deixar a democracia voltar é o que for melhor. Nessa linha ainda, mesmo que a pessoa for, né, buscar essas alternativas para reduzir o estresse, a gente tem sempre o tempo correndo atrás, né, da gente. Como que também a gente faz para administrar melhor o tempo e conseguir atingir os objetivos, não ficar tão apreensivo aí com as demandas do dia? Olha, sobre tempo, eu costumo falar o seguinte, eu costumo dividir o tempo em gerenciamento de tempo em 4 etapas. A primeira etapa é aquela que é urgente e importante, né? Geralmente, se a gente perceber, a gente sempre está nessa etapa, que é urgente e importante. Eu vou fazer por demanda. Tem um cliente aqui me cobrando. Peraí, deixa eu fazer o projeto dele agora. Aí terminei, e quem eu vou fazer agora? Eu vou fazer o próximo que está me cobrando. Então, você viver na urgência e na importância não é um bom resultado. O importante é você viver no que é urgente, que é importante, aliás, mas não é urgente. Porque se você conseguir trazer todo o seu trabalho dessa etapa para essa aqui, quando for urgente, ele já está pronto. Porque ele é importante, você já fez. Né? Então, gerenciar o tempo desta forma, olhar para os seus afazeres e não se organizar. Poxa, quando eu falo se organizar, pega uma agenda, pega um papel, uma caneta, escreva. Mas eu não gosto de escrever, eu gosto de usar o celular. Então, use o celular. Né? Encontre o que para você funciona, né? Faça, por exemplo, as suas atribuições, o que eu tenho que fazer nesse mês. Mas não deixe de fazer por dia. Dentro do que eu tenho que fazer nesse mês, o que eu tenho que fazer hoje. Perca 5 minutos do seu dia fazendo uma organização do que você vai fazer no dia. 5 minutos apenas. Esse resultado aqui vai multiplicar por 10. Isso é fato. Faça essa experiência a vocês, né, e vejam que esse é o segredo. Você se organizando, você vai ter resultados mais organizados e o estresse automaticamente, aí você já começa a minimizar o estresse. Alguns não vêm por aí, né? Alguns vêm por outras vias. Aquele por outras vias eu já falei para você que você vai gerenciá-los, né? Mas esse você vai evitar. Se você se organizar, você evita. Ótimo. Então, agora a gente já está chegando também ao final do nosso segundo bloco, mas eu acho importante, né, de todas as dicas que você deu, eu quero saber como é que as pessoas fazem para ser mais felizes, porque a busca da felicidade é algo também constante no ser humano, né? Qual que é a sua dica de ouro aí? Vou dar uma dica, isso cabe para todo mundo, né? A gente não sabe quando nós vamos passar por um momento de estresse, não tem como saber, né? Então, se eu soubesse, eu já me preparava antes. Né? Se eu sei o que vai acontecer amanhã, o meu chefe vai me pressionar do trabalho, eu vou preparar o trabalho hoje. Né? Eu vou preparar psicologicamente para conversar com ele. A dica que eu dou é o seguinte, procure colocar na sua vida coisas que são importantes. Por exemplo, comer bem, se alimentar bem, né? Fazer exercícios físicos. Procure colocar esses pontos na sua vida. Momentos de prazer. Procure pequenos momentos de prazer. Eu dei o exemplo do livro, mas pode ser em número. E não só no trabalho. Eu posso ter um momento de prazer no carro, no trânsito. Eu posso ter um audiolivro que eu coloco lá e vou ouvindo. Eu posso fazer uma seleção de músicas, que é a música da semana. Todo domingo eu perco 15 minutos e faço algumas músicas. Ou troco com um amigo. Olha que interessante, porque eu não sei o que vai aparecer ali. Desperta a curiosidade. Então eu combino com um amigo, olha, vamos fazer uma seleção de CDs essa semana, você faz para mim, eu faço para você. E no trânsito você vai ouvindo. Então são dicas que você pode promover. Pensar antes. Né? Sim, até nisso tem que ter o planejamento, né? Planejamento sempre, sempre. Tá certo, Marcelo. A gente já agradece aqui a sua participação. Abro novamente o espaço para o Marcelo deixar os contatos, né? E essas dicas preciosas aí para a gente controlar o estresse. Legal, eu que agradeço o convite, né, de vocês aí. Meu contato, quero deixar meu e-mail, que é marcelo@arco7.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, pode me mandar um e-mail, terei o enorme prazer em responder. E eu deixo meu Facebook também, facebook.com/arco7coaching, né? Ou simplesmente na busca lá você digita Arco7, o 7 é numeral, você vai encontrar lá o meu Facebook. Lá eu tenho muitas dicas, semanalmente coloco artigos, coloco frases de motivação, né? E coloco as entrevistas também, essa que também vai para lá. Então é isso, qualquer dúvida pode mandar um e-mail. Ok, Marcelo, agradecemos mais uma vez aqui a sua participação. A gente vai para uma prestação de serviço da Secretaria do Trabalho com a Aline Oliveira. Desde já agradecendo a Aline, né, que faz a sua última participação aqui no programa, está terminando o seu estágio, vai para os novos desafios e a gente, toda a equipe aqui já deseja boa sorte para ela. Com você, Aline.
Boa tarde, Solange. Boa